Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos continuar estudando a palavra de Deus, desta vez no Evangelho de Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 14. Acompanhe a leitura. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele, todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Até aqui. Então nós temos aí o relato a respeito dessa aparição de João. Ele aparece nesse contexto onde são vários líderes, governantes, homens influentes na sociedade, 2 sacerdotes, Anás e Caifás, sumos sacerdotes ali, um ex-sacerdote, né, um ex-sumo sacerdote, outro sacerdote agora neste momento. E dá a ideia, dá a entender que quando a gente começa a ler o capítulo 3, que entre esses homens viria a palavra do Senhor. Mas o que acontece é justamente o contrário. Ao invés da palavra de Deus vir a esses homens que moravam em palácios, esses homens que são influentes na sociedade, esses homens que fazem parte da liderança do povo, o que acontece é que o evangelho vem a um homem que mora no deserto. Um homem que come comidas estranhas, veste roupas estranhas, um homem que está afastado do convívio social neste momento. E é surpreendente porque vem a palavra de Deus a este homem chamado João Batista, e ele começa a divulgar, a testemunhar da palavra de Deus àquela região vizinha ali do Jordão, do Rio Jordão. Então nós percebemos aqui pelo menos algumas lições logo de cara. A primeira lição é que não importa o vaso e não importa o local. O importante é que essa pessoa esteja cheia do Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus e tenha a disposição de anunciar a palavra de Deus. Nós poderíamos pensar humanamente falando: bom, por que o Senhor não usou esses homens influentes que atingiriam muito mais pessoas? Mas o Senhor usa pessoas que sejam de coração quebrantado, pessoas humildes, pessoas que se colocam realmente à disposição para trabalhar na sua obra. E João mostra isso, que ele estava disposto a ir nas cidades vizinhas do Jordão e pregar o evangelho. E qual era o conteúdo do evangelho? O conteúdo era o arrependimento. Ele cobrava, ele incentivava as pessoas, ele exortava as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e assim terem os seus pecados perdoados. Ele cobrava que essas pessoas endireitassem os seus caminhos, que voltassem os seus caminhos para o Senhor. Ele insistia nessas questões, para que as pessoas aplanassem os seus caminhos, para que elas se voltassem para Deus. O pecado não é aceitável diante de Deus. O pecado não é algo onde nós colocamos diante de Deus e falamos: bom, Deus odeia o pecado, mas ele vai me amar mesmo assim. Deus não separa o pecado do pecador. O pecado e o pecador estão unidos. A única forma de ter os seus pecados cancelados é por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo.
A Bíblia nos mostra este caminho, ela não nos mostra outros caminhos. Não são pelas boas obras, as boas ações. Talvez você cometa um pecado e aí comece a realizar boas obras, boas ações, tentando cancelar esse pecado. Não será cancelado por meio das boas obras. As boas obras são consequência de um coração contrito, de um coração humilde, um coração que teve um encontro verdadeiro com Deus. E é por isso que são cobrados também frutos dignos de arrependimento. Aqui, João cobra isso também. Parem de ficar dizendo nós somos filhos de Abraão, parem de ficar dizendo nós vamos à igreja tal, nós somos filhos do pastor, nós somos netos daquela mulher de oração. Parem com isso e produzam frutos dignos de arrependimento. A pregação de João Batista, ela é muito direta, ela é muito objetiva, ela não foge desse curso. Esse curso é muito objetivo, assim, olha, você precisa se arrepender dos seus pecados. E somente quando isso acontecer em você, quando você se olhar no espelho e perceber que você é um pecador e carece do perdão de Deus, carece da presença de Deus, carece da misericórdia de Deus na sua vida, aí é o primeiro passo para você realmente ter o perdão dos seus pecados. Isso parece que acontece simultaneamente, esse arrependimento, esse perdão de Deus, a fé em Jesus Cristo, a morada que o Espírito Santo faz em nós e essa dedicação das nossas vidas ao Senhor. E isso deve produzir uma transformação em nossas ações. Isso deve gerar uma mudança de vida, porque esses homens, olhando para esse discurso de João, olhando para a maneira como ele tratava as pessoas de forma muito séria, muito verdadeira, ele não passava a cabeça na mão de ninguém. O texto vai dizer que as pessoas vinham até ele, ele falava, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugirem da ira vindoura? Quem ensinou vocês a ficarem fugindo do castigo eterno? Vocês devem produzir frutos dignos de arrependimento. Vocês devem realmente se arrepender de verdade, se converter. Não é simplesmente buscar rituais para que por meio desses rituais vocês tenham o perdão. Vocês devem realmente ter uma conversão verdadeira, genuína, buscar a Deus em espírito e em verdade. E aí essas pessoas, vendo que ele não ia dar o braço a torcer, vendo que João não ia deixar elas fazerem o que bem entendessem, elas começam a questionar João. João, o que a gente faz então? E alguns começam provavelmente a pensar, olha, eu vou ter que mudar de trabalho, vou ter que mudar de cidade, vou ter que fazer outra coisa, porque do jeito que tá não dá, né? A minha vida assim, ó, ela vai numa direção que não vai me ajudar. E João não cobra absolutamente nada disso. Ele cobra uma fé, mas uma fé que seja ativa e produtiva. Quem tinha muito deveria dividir com quem tem menos. Quem exercia algum trabalho de proeminência na sociedade e que tivesse assim poderes sobre a sociedade não deveria usar aqueles poderes que obtinha para obter lucro, como era o caso dos publicanos. Quem tinha algum direito a realizar algum tipo de investigação na sociedade, algum tipo de denúncia, não deveria fazê-lo com falsos testemunhos, não deveria fazer isso usurpando do seu poder, usando o seu poder para oprimir as pessoas. João é muito objetivo nessas questões. É necessário uma mudança de vida. E somente por meio de uma mudança verdadeira é que as pessoas vão realmente ter um encontro com Cristo. Essa mudança verdadeira é fruto da ação do Espírito Santo. Porque acontece quando você realmente se arrepende dos seus pecados e o amor de Cristo te constrange a tal ponto que você olha para as suas ações, olha para o seu pecado e fala, não dá para continuar assim. Realmente é verdade. O machado está colocado às raízes da árvore. E eu corro o risco de ser podado e lançado ao fogo eterno devido às minhas ações. Mas mais que isso, não para fugir do fogo eterno, mas porque esse grande amor foi demonstrado por minha vida. Eu quero mudar de vida, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero pedir a Jesus Cristo que me ensine a viver uma nova vida. Eu quero realmente amar a Deus acima de todas as coisas, eu quero realmente amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu quero mudar, eu quero uma transformação genuína, eu não quero uma mentira, viver uma mentira. E o Evangelho faz realmente isso nos nossos corações, e é isso justamente o conteúdo da pregação de João Batista. Esse homem que não veio de palácios, esse homem que não tinha um grande status social, esse homem que tinha simplesmente a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, ele vem nos despertar nesse dia,
para que não venhamos a acalentar os pecados em nossos corações, ou venhamos a passar a mão sobre a cabeça assim do pecado e dizer: não, pobrezinho desse pecado, fica aqui debaixo do meu braço, você está comigo há tanto tempo, como se fosse um animalzinho de estimação. Não. O pecado é algo a ser detestado, é algo a ser odiado, é algo a ser repudiado. Nós precisamos nos afastar do pecado, nos afastar de tudo aquilo que faz com que nós sejamos atraídos para Ele, e precisamos buscar a Jesus Cristo e dizer: Jesus Cristo, eu me arrependo. E nesse momento eu coloco a minha vida nas tuas mãos. E faça, Senhor Jesus, realize, Senhor Jesus, a transformação que tem que ser feita na minha vida, porque eu não quero mais continuar roubando, eu não quero mais continuar mentindo, eu não quero continuar mais adulterando, eu não quero continuar brigando com a minha esposa, oprimindo meus filhos, eu não quero continuar nos vícios. Senhor Jesus, cura a minha vida, traz a mim libertação, traz a mim salvação. Senhor Jesus, renova a minha vida. E se você fizer isso com verdade no coração, se você fizer isso realmente com um desejo intenso de ser transformado, eu tenho certeza que o Senhor há de ouvir a sua prece, há de ouvir a sua oração, e você vai ser uma pessoa diferente onde quer que você esteja. Ao chegar na sua família, as pessoas perceberão que você mudou. Você vai tratar a sua família de forma diferente. Ao chegar no seu trabalho, as pessoas perceberão que a própria presença de Cristo está chegando naquele lugar. E você vai dizer: realmente, a minha vida foi transformada. Eu era assim, mas isso está no passado. Agora eu sou um novo homem, porque eu me arrependi dos meus pecados e creio que Jesus me perdoou. E realmente Ele faz isso. Jesus Cristo é o único ofendido com o seu pecado. Não é Satanás. Não são os seres humanos. Jesus Cristo se ofende com o seu pecado. Mas é Ele justamente que traz o perdão por meio da fé. É Ele justamente que vem e diz: filho, teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Creia em Jesus, renda o seu coração, renda a sua vida a Jesus. E viva uma novidade de vida, porque Jesus Cristo espera realmente isso de você. Arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Uma vida nova, uma vida verdadeira, vivida no altar de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe toda a sua família, que você possa experimentar de verdade o que é viver para Jesus Cristo, o que é ser uma nova criatura, um homem, uma mulher transformado, um homem, uma mulher convertido, vivendo para agradar a Deus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, lhe proteja, lhe dê forças nesse momento tão difícil, tão complicado de nosso país. Que haja cura sobre a sua família, que haja prosperidade sobre a sua família, que haja libertação, que Satanás não tenha liberdade para agir sobre a sua família, que haja salvação na sua casa. Renda-se a Jesus Cristo hoje e que Ele faça morada no seu coração. Forte abraço e até o próximo encontro. E você, que foi abençoado por esse vídeo, eu quero te convidar a curtir o vídeo, a comentar o vídeo, a compartilhar com seus amigos e mais, eu quero te convidar a compartilhar pelo menos um versículo bíblico com um de seus amigos, para que estes tenham acesso à palavra de Deus. O desafio está lançado. Seja você uma testemunha de Jesus também, uma pessoa que propague o Evangelho. Forte abraço, que Deus abençoe e até logo mais.